Olá, estamos iniciando mais um programa, O Brasil que Queremos Entrevista. Nosso convidado é o professor Roberto José Bittencourt e vamos revisitar a sua formação e suas principais atividades. Vamos analisar a formação dos profissionais na área da saúde e o Sistema Único de Saúde. Vamos conhecer as atividades do nosso convidado na Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, em prol da equidade social. Vamos também conhecer o programa PENSA, Pensamento Estratégico Nacional e Saúde, uma parceria do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, com a Escola de Governo da Fundação Oswaldo Cruz. O professor Roberto José Bittencourt é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Infectologia e Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. É também pós-doutorando em Economia e Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública. Atualmente é o responsável pelo Núcleo de Evidências da Escola Superior de Ciência da Saúde do Distrito Federal, a FEPEX, e é professor da Escola de Medicina da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado, professor Roberto, por ter atendido o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e as suas atividades principais que exerce atualmente. Em primeiro lugar, eu queria revelar minha satisfação, meu orgulho de estar aqui conversando com o professor Isaac Reutemann, uma figura realmente muito querida, muito respeitada, né, em todas as esferas de conversa, de academia, de universidade, na sociedade de uma maneira geral. Quer dizer, eu me sinto muito honrado de estar aqui. O Movimento Brasil 2022 é um movimento extremamente importante, estratégico, pensa o Brasil, né, que é hoje o problema talvez mais importante que a gente tem que lidar, e está na TV Supreme, que eu acho que também é uma iniciativa extremamente importante. Professor Isaac, a minha formação é uma formação que, talvez assim, a peculiaridade que existe é reunir a academia com o trabalho, com a prática, né? Quer dizer, eu consegui me formar a partir de muita indagação, de muita inquietação, e fui caminhando na especialização, sou médico, cardiologista. Consegui fazer um mestrado muito bom, muito bem feito na Universidade Federal de Minas Gerais. Estudamos muito doença de Chagas, que sempre foi um problema muito grande para o nosso povo. E, ao mesmo tempo, trabalhando na gestão, no planejamento da saúde pública no Brasil, né? Então, tive a oportunidade de dirigir alguns hospitais, fui gestor na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Então, eu não sou um acadêmico típico de laboratório, vamos dizer assim. Eu procurei sempre ter uma vinculação muito grande com o serviço, com a prática e com os conflitos, com as ansiedades que existem na nossa população, também no nosso governo, no Estado, de uma maneira geral, né? Então, eu acredito que essa reunião, eu fui 5 anos consultor do Ministério da Saúde, tive condição de ver o Brasil, né, uma ótica muito forte, uma inquietação muito grande. Enfim, eu acho que nós conseguimos ter uma... E agora coroando com pós-doutorado também em Economia e Saúde. Quer dizer, é uma formação que reuniu estudo e prática. Eu acho que isso é uma singularidade aí da situação. Professor Roberto, como é que avalia a formação dos profissionais da saúde no Brasil? É o seguinte, professor Isaac, eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito delicada, sabe? Eu acho que a formação dos profissionais de saúde no Brasil
ela está vivendo um impasse. Nós estamos vivendo uma situação de retrocesso no sistema público de saúde, né? Tem alguns dados que são dados marcantes nesse sentido. Nós temos hoje, para o senhor ter uma ideia, 996 unidades básicas de saúde fechadas, prontas, construídas, prontas para funcionar, mas estão fechadas por falta de pessoal. Nós temos cerca de 500 UPAs, quer dizer, unidades de pronto atendimento, que também estão construídas, prontas para funcionar, ou estão em construção e também paradas, né? Nós perdemos 23 mil leitos hospitalares públicos no Brasil, né? Temos um déficit de mais ou menos 25 mil a 30 mil profissionais de saúde que precisariam estar trabalhando no SUS, né? Então, se o senhor reparar, se a gente fizer uma análise mais histórica, a Constituição brasileira, que é uma Constituição belíssima, uma Constituição cidadã, ela constituiu o SUS, ela proclamou o SUS como sistema único de saúde, sistema público de saúde. E nós vamos fazer 30 anos o ano que vem. E é uma obra inacabada. E nas condições atuais, inclusive, em retrocesso, porque nós estamos vendo a população angustiada, porque não tem acesso à saúde, e essa quantidade de centro de saúde, de hospital, de leito fechado. E precisando de profissional. Então, hoje, os profissionais de saúde que se formam vão para a fila dos desempregados. Infelizmente, a situação hoje está nessa situação. E não é uma formação que se pode dizer que é uma formação completa, quer dizer, existe uma divisão muito grande entre o público e o privado, porque o público está com essa dificuldade, vive essa tragédia, não tem investimento, não tem recurso financeiro para colocar as unidades básicas de saúde para funcionar, colocar as UPAs para funcionar, colocar os hospitais para funcionar, não tem recurso para isso, então não tem como absorver essa massa de mão de obra que se forma, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia. É uma quantidade de profissionais que poderiam estar no sistema público de saúde e não vão estar, né? Então eu acredito que nós precisaríamos de fazer um outro ciclo de desenvolvimento do SUS, né? E a formação dos profissionais acaba ficando numa situação também muito instável em função desse cenário que eu coloquei para o senhor. Então, é delicado. E quais seriam os caminhos para fazer esse novo ciclo de desenvolvimento para o SUS? Olha, os caminhos, eu tive a oportunidade de visitar a CEPAL no pós-doutorado. Eu fiz um curso de economias latino-americanas e fiquei muito impressionado, professor Isaac. A CEPAL é realmente uma estrutura invejável. Eles pensam a América Latina 24 horas por dia, com profissionais belíssimos, economistas, sociólogos, é uma gama de profissionais pensando a América Latina, né? A resposta eu acho que está mais ou menos nessa direção. Quer dizer, eu não consigo achar uma resposta de como melhorar, como fazer um novo ciclo de desenvolvimento do SUS, sem pensar em fazer um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. Pensar um plano de desenvolvimento nacional, retomar um crescimento estável, não um voo de galinha de um crescimento medíocre de 1%, 2% do PIB, mas um crescimento como historicamente a gente fez, inclusive, crescemos 30 anos a 7,5% ao ano. Então, a solução do problema é realmente mudar a estrutura produtiva brasileira. Nós precisamos de altas taxas de investimento, público e privado, aos moldes da China, que investe 40% do seu PIB no desenvolvimento econômico. Nós precisaríamos estar nessa faixa de 25% a 30% de investimento. Precisaríamos tirar dinheiro que hoje vai para pagar juros e rolagem da dívida pública brasileira. Esse recurso está estéril esse recurso, a gente poderia estar investindo em desenvolver o país e desenvolver a saúde pública brasileira. Sem esse cenário, com o cenário que nós estamos hoje, um país em recessão, quebrado, provocado, né? Isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa artificial, nós estamos sendo conduzidos a uma situação desse tipo. Eu não vejo saída para o SUS, né? O SUS está dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Se a gente não conversar sobre isso, não pensar o Brasil estrategicamente, no curto, médio e longo prazo, com altas taxas de investimento, pouco recurso para o sistema financeiro, quer dizer, que esteriliza, né, os nossos recursos, eu não vejo solução para, inclusive, implantar a Constituição
brasileira como um todo. O nosso risco é ter uma Constituição belíssima no papel e, na prática, ver o nosso povo numa situação extremamente difícil e constrangedora. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltar logo, logo com essa interessante conversa com o professor Roberto José Bittencourt. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Suprema. Voltamos com a conversa com o professor Roberto José Bittencourt. Professor Roberto, recentemente esteve no Chile, na Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, e elaborou um documento intitulado O Novo Estruturalismo Cepalino, um contraponto latino-americano à globalização neoliberal. Poderia comentar os principais pontos desse trabalho? A minha ida ao Chile, a CEPAL, foi realmente surpreendente. Muito rico o debate. Participamos de um curso sobre economias na América Latina e o interessante, foram apresentados alguns dados surpreendentes. Né? Em primeiro lugar, o seguinte, hoje no mundo existe cerca de 700 trilhões de dólares de recurso, de dinheiro, né, completamente, é um capital especulativo, é um capital improdutivo. Né? Esse capital improdutivo, ele faz um circuito que é puro papel. Né? Se a gente tem na cabeça a ideia de que você tem recurso para fazer investimento, esse recurso vai para a produção e depois vira dinheiro novamente, quer dizer, dinheiro, produção e dinheiro, esses 700 trilhões de dólares que existe no mundo, só de derivativos, só de papel, é um circuito que é dinheiro fazendo dinheiro diretamente sem passar pela produção. Esse tipo de recurso faz a economia, o mundo ficar instável, desigual, a desigualdade cresce no mundo, a quantidade de pobre aumenta, a quantidade de rico concentra, e esse recurso fica inútil, esterilizado. Apenas uma minoria usufrui desse recurso. Ao passo que nós temos 70 trilhões de dólares, que é capital produtivo, que desenvolve a indústria, a agropecuária, serviços. Então, a desproporção, 700 trilhões de dólares para especulação e 70 trilhões de dólares para a produção, é a fotografia da economia mundial hoje. A proposta do novo estruturalismo é que a gente mude as estruturas econômicas nos países da América Latina, principalmente os grandes países como México, Argentina, Brasil. A pauta de exportação do Brasil é a mesma pauta de exportação do início do século XX, do final do século XIX. É só produto agropecuário. Nós precisamos desenvolver, entrar numa economia do século XXI, que é uma economia completamente diferente. Nós precisamos ter valor agregado, desenvolver a indústria, desenvolver a agropecuária, com foco na industrialização dos produtos. Quer dizer, nós precisamos melhorar. Né? Nós temos complexos industriais fortíssimos da defesa, da saúde, do petróleo, gás, né? da biotecnologia. Nós precisamos entrar no século XXI e, com isso, a gente puxando, desenvolvendo uma nova base econômica, nós vamos melhorar o nosso emprego, melhorar o salário, diminuir a desigualdade, porque quanto melhor e mais complexa for a estrutura produtiva, melhor vai ser o salário, né? E fazer isso em larga escala. Nós não podemos mais ter 14 milhões de desempregados. Então, esse eu acho que é o grande recado do novo estruturalismo da CEPAL. Quer dizer, mudar as estruturas econômicas, sair do século XIX e entrar no século XXI. Esse é o grande desafio que nós precisamos fazer. Professor Roberto, sabemos de sua atuação em colaboração com os professores
Armando Rágio e Geniberto Paiva Campos, na criação de um espaço de reflexão batizado como PENSA, Pensamento Estratégico Nacional e Saúde, que se estrutura pela organização de um ciclo de debates avançados em desenvolvimento, equidade e saúde. Esse espaço é uma parceria do movimento 2022, o Brasil que Queremos, com a Escola de Governo da Fundação Oswaldo Cruz. Poderia comentar sobre esse novo espaço? Professor Isaac, é um projeto muito interessante porque, como eu coloquei um pouco no início, quer dizer, nós chegamos num impasse, o setor saúde, o movimento sanitário, as pessoas que pensam o SUS, pensam na saúde pública, elas não estão conseguindo responder por que há 30 anos nós fundamos o Sistema Único de Saúde e até hoje está uma obra inacabada. Por que o SUS é uma obra inacabada? Várias tentativas de responder essa pergunta, elas não tiveram sucesso, né? A própria Constituição brasileira ela dá o rumo de como é que nós temos que sair desse impasse. Nós precisamos de uma política econômica que sustenta o SUS. Esse é o artigo 198 da Constituição. Há necessidade de uma grande política econômica que dê viabilidade ao Sistema Único de Saúde. Se não tiver uma política econômica, não tem viabilidade. Então, o projeto PENSA é um projeto de pensamento nacional, estratégico e saúde, né? Tenta fazer uma articulação entre o SUS e um novo projeto de desenvolvimento nacional, né? Então, nós estamos contando com várias articulações, vários apoios para fazer esse ciclo de debate. Tivemos a presença do embaixador Samuel Guimarães, fez uma belíssima explanação de um projeto de nação, resgatando historicamente o que é importante ser resgatado. Tivemos a participação do Centro de Estudos do professor Paulo Calmon, da Universidade de Brasília. Vamos estar agora com economistas da CEPAL que vão conversar conosco no dia 18 de outubro. A nossa intenção é trazer a Escola Superior de Guerra. Nós precisamos conhecer o pensamento dos militares brasileiros sobre o Brasil, como está a geopolítica hoje, que inserção nós temos no mundo hoje. A Escola Superior de Guerra ela é muito importante, a gente conhecer o pensamento deles. Temos o IPEA, que é o Instituto de Política e Economia Aplicada, que é fantástico. Ali tem vários pensadores que pensam estrategicamente o Brasil. Então, a Fiocruz, a Escola de Governo, está dando essa oportunidade de sediar esse projeto PENSA. A ideia é que a gente realmente transforme ele inclusive numa disciplina aberta à população, aberta a todos que queiram discutir esse projeto de nação. Acho que isso é muito importante. Dentro do PENSA, nós temos um horizonte de continuar essas discussões nos próximos anos? Temos. Aí é fundamental. Existe o apoio do movimento Brasil 2022, né, o Brasil que é movimento, né, que pensa o Brasil. Esses apoios, tanto da UNB quanto da Fiocruz, estabilizou o projeto. Eu acho que agora nós estamos em condições de fazer ele de forma sistemática, inclusive enquanto uma disciplina do mestrado profissional que a Fiocruz tem, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe a saúde não enquanto uma coisa isolada, mas pense de forma ampla a saúde como parte de um Brasil novo, de um Brasil que consiga acolher os brasileiros, consiga diminuir a desigualdade. Não basta crescer, tem que crescer, mas tem que também distribuir a riqueza. Tem uma série de concepções que fazem com que a saúde tenha uma nova visibilidade, uma nova visão de como é que a gente conseguiria implantar o Sistema Único de Saúde. Então é fundamental o projeto PENSA continuar ainda refletindo toda essa situação que o Brasil vive, né? O movimento 2022, o Brasil que Queremos, pretende envolver os jovens com o objetivo de construir caminhos para termos um Brasil melhor. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Professor Isaac, essa provocação que o senhor faz em relação ao projeto PENSA, né, qual que seria a nossa mensagem para os estudantes, para os jovens,
ela realmente é muito difícil e muito complexa. Quer dizer, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, existe uma tendência muito forte da juventude jogar a toalha, quer dizer, não acreditar mais no Brasil. Eu acho que nem só a juventude, eu acho que o que nós estamos presenciando todo dia na televisão, não há um dia que a gente não presencie uma situação extremamente trágica do Brasil, do ponto de vista das suas lideranças políticas. E até a reação inicial, natural, é de jogar a toalha. Falar, eu não acredito mais, não é possível mais, o Brasil não vai dar certo. Eu acho que não é dessa forma que a gente tem que pensar, né? Eu acho que nós temos que pensar que existe realmente uma tragédia política, todos os grandes partidos políticos estão envolvidos nessa tragédia. A Lava Jato, de fato, está passando o Brasil a limpo, isso é um ponto extremamente positivo. Agora, nós temos que fazer a fila andar, né? Quer dizer, nós precisamos de ter um outro tipo de pensamento do ponto de vista político, né? E se a inteligência coletiva do Brasil, impulsionada pelos jovens, impulsionada pela juventude, não colocar na mesa um novo projeto para desenvolver o Brasil, aí realmente essa tragédia vai se repetir. Esse filme vai se repetir. Então nós precisamos não jogar a toalha, pega a toalha, coloca ela no lugar que tem que colocar e vamos renovar a discussão. Vamos provocar a nossa inteligência, vamos pensar com mais calma. Não vamos tomar decisões reativas, punitivas, tá certo? Do ponto de vista, fulano não deu certo, então agora eu vou votar no cicrano, porque esse é o anti-fulano. Quer dizer, não vamos deixar a dualidade que simplifique a realidade. Quer dizer, vamos pensar mais, vamos refletir mais, vamos agir com a cabeça, com a inteligência e verificar dentro do cenário que existe quais são as opções de projeto de desenvolvimento nacional. A questão do crescimento brasileiro tem que ser uma questão de honra. O Brasil precisa crescer, precisa valorizar a sua população, precisa ter pleno emprego, empregos de qualidade. Quer dizer, e esse país é possível, o Brasil é um país riquíssimo. Tá certo? Isso que está acontecendo com o Brasil é uma tragédia provocada. São outros interesses que estão fazendo o Brasil ficar desse jeito, né? Então nós precisamos realmente de uma nova perspectiva e a juventude é decisiva. Não jogue a toalha. Vamos desenvolver e vamos apostar num grande projeto de Brasil. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e é incrível que, como nós vimos pelas mensagens do professor Roberto, que não se atém como cardiologista ao coração de uma pessoa, mas vai ao coração do Brasil. Queremos agradecer ao professor Roberto Bittencourt pela participação em nosso programa e voltaremos em uma próxima oportunidade.